Olá pessoal, eu sou Lorelai Fox e eu adoro um monte de filme dos quais eu vou falar muito mal agora, tá bom? Mas a culpa não é minha, a culpa é do tempo. Porque hoje, no vídeo de filmes que envelheceram mal, tem uns que envelheceram muito, muito mal. Olha ali, ó, cocô escorrendo na parede. Não só os filmes, mas também os atores que foram encontrando problemas em suas carreiras ao longo do tempo. Então já deixa o like, se inscreve caso você ainda não seja inscrito, porque ajuda muito o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E eu vou começar aqui com um filme, gente, que é um clássico dos clássicos dos clássicos, e talvez todo mundo conheça a imagem desse filme, que é uma imagem muito icônica, mas a maioria das pessoas não assistiram. Bonequinha de Luxo, um filme de 1961. Ok, gente, vamos pegar aqui um filme bem velho. A gente sabe que, sei lá, filmes de 8 anos atrás já são problemáticos, filmes de 2 meses atrás talvez já sejam problemáticos. Só que o problema nesse filme daqui é um problema que demorou muito pra gente entender que isso era uma questão, e principalmente pra Hollywood. A principal questão problemática que trazem no filme é que o ator Mickey Rooney, que é um homem branco, cis, né, um cara branquelão, interpreta um asiático. Sim, isso acontece também em novelas da Globo, onde pessoas que são de uma etnia interpretam outra e tal. E essa é uma discussão muito recente, mas é tão bizarro o que aconteceu nesse filme, porque pro ator interpretar o personagem asiático, colocaram uma fita puxando o olho dele, gente. Sim, é uma coisa bizarra. Sem contar que ele faz um sotaque super exagerado e que muitas pessoas consideram até ofensiva o tipo de caracterização e de interpretação que é dado pra esse personagem no filme. E infelizmente essa daí é uma das manchas na história de Bonequinha de Luxo, que é um clássico, né? Mas o yellow face e também o blackface são práticas que foram muito comuns há mais de 200 anos na história do cinema e das artes, onde pessoas brancas pintavam sua cara, puxavam seus olhos para parecer que eram de outras etnias, e sempre de uma forma muito caricata, meio que desumanizando as outras etnias, se não os branco-europeu, né, gente? Só existe branco europeu, e é bizarro pensar que são filmes tão antigos, que já era tão bizarro e assustador na época, mas que só hoje em dia essa discussão veio à tona mesmo, né, com mais força. É óbvio que vocês já ouviram a problematização do filme A Bela e a Fera, mas eu confesso que a primeira vez que eu ouvi essa problematização, eu fiquei meio assim, gente, eu nunca tinha pensado nisso, gente do céu. A Bela e a Fera é um dos grandes clássicos da Disney, mas como a maioria dos clássicos são inspirados em contos de fada, e sim, os contos de fada eram sempre muito cruéis, maldosos e macabros, a Disney dá aquela pincelada pra deixar eles mais, né, pra criancinha assistir e tal, enfim. O que mais pega na Bela e a Fera é que ela sofre da síndrome de Estocolmo. O cara chega, prende ela, sequestra ela, mantém ela em cativeiro e ela se apaixona por ele. Vai pra polícia! É bizarro, é uma história assustadora se a gente para pra pensar, né? E quando ela fica presa no quarto, ela diz que não vai falar com ninguém, não vai fazer nada, não vai sair do quarto, não quer fazer nada naquele castelo imenso, né? Até ela começar a ver a biblioteca, blá blá blá, mas enfim. E a Fera realmente não liga, larga ela lá sem receber comida, briga com as pessoas que vão tentar se aproximar dela, realmente ele mantém ela em cativeiro. Parece aquelas histórias daqueles caras que sequestram pessoas e colocam no porão. A única chance que a Bela tem de comer e de socializar é se for com ele, né? Então ele meio que manipula ela emocionalmente ali. Essa problematização já é velha, todo mundo sabe, né? Mas muitas pessoas também pegam que talvez haja um gaslighting ali na relação entre a Bela e a Fera, gente. Gaslighting é quando existe uma manipulação psicológica para fazer a vítima se sentir culpada pelo que tá acontecendo ali. Então muitas vezes a Fera dá a entender que a Bela que causou tudo que estava acontecendo, que a Bela que foi lá raptar o pai de volta, né, pegar o pai que estava preso, e a culpa de tudo é dela e não do sequestrador. E não do cara que era maldoso, né? Mas é aquilo, ela se apaixona, no final ele vira um nenenzão de cabelo comprido com cara de surfista e foram felizes para sempre. Ai, mas é um dos mais chatos, eu acho a Bela e a Fera bonita, mas ai, eu não acho tão legal a Bela e a Fera não, viu? Tem um filme que se chama Hit, Conselheiro Amoroso, que é de 2005 e que tem ninguém mais, ninguém menos do que Will Smith no seu elenco. E o que era só um filme sobre conselhos amorosos, essas comédias românticas, hoje em dia é visto de uma maneira
muito problemática. O tempo não foi nada gentil para este filme. Nesse filme, o Hit é um conselheiro amoroso. Afinal, esse é o título do filme. E ele ajuda a desencalhar caras que são legais. Tipo, esse cara é gente boa, vou ajudar ele a conquistar o amor da vida dele. Mas na verdade é só uns caras que é minimamente decente, justamente porque eles fazem o mínimo. Eles acham que as mulheres devem alguma coisa pra eles, né? Começa por aí. Só que durante a trama eles tentam conquistar a Sarah. E todos os artifícios do Hit começam a não funcionar. Isso faz com que ele se sinta bastante inseguro. E você sabe que a chave pra desgraça no mundo é macho inseguro. Claro que a história de amor rende, né? Eles acabam ficando juntos e blá blá blá, se apaixonam. Mas antes disso acontecer, o filme tem um monte de cenas bastante misóginas que não são problematizadas no filme, sabe? Eu acho que é normal a gente olhar pra personagens e filmes e ver um monte de problema neles, desde que o filme também trate aquilo como um problema, ou que a gente enxergue aquilo como tipo, ok, esse daí, ele é o cara legal no filme, mas a gente tá aqui pra entender que ele não é legal assim. Eu acho que todo tipo de história deve ser encenada, né? Não só histórias de pessoas que fazem só coisas boas, enfim. Só que o problema é quando a gente traz uma pessoa que nitidamente é pra ser vista como boa, fazendo coisas que eram erradas, mas na verdade eram boas pra época, né? Deu pra entender? Não sei se virou uma confusão. Só sei que tem uma dessas falas no filme, ó. Nenhuma mulher acorda dizendo: meu Deus, espero não me apaixonar perdidamente hoje. Ela pode dizer, não é um momento legal pra mim, ou preciso de espaço, ou estou focada na minha carreira. Mas ela está mentindo pra você. Ou melhor, diz que na verdade toda mulher o tempo inteiro não consegue foco nenhum a não ser em macho. E também tem aquela coisa muito desnecessária de comédias românticas, principalmente as mais antigas, que é a insistência dos machos. Quando a mulher não demonstra interesse, eles insistem, até vencer ela pelo cansaço. E no filme, na maioria dos filmes, na verdade, isso é trazido como algo tipo, olha, o cara, ele se dedicou ao relacionamento, ele, sabe, foi além, ele se esforça por ela, quando na verdade eles são uns mala. Inclusive, gente, bizarramente, esse filme é baseado numa história real. É a história do Benjamin Holmes, que é um britânico que alegava fazer com que pessoas se apaixonassem. Ele era tipo um coaching pra pessoas arranjarem o amor da vida delas. Existe isso. Agora eu fiquei muito triste que nessa lista que a gente levantou hoje entrou um dos meus filmes favoritos. Mas a gente não pode deixar de falar deles, que é simplesmente Amor. Um filme de 2003. E é um dos filmes de Natal que eu mais amo. Eu adoro filmes de Natal, eu acho que traz a vibe ali natalesca. Mas eu acho até que da última vez que eu assisti, das primeiras não, confesso que não mesmo. Mas da última vez que eu assisti, eu já peguei pelo menos um desses pontos que eu vou trazer aqui. Que são as piadas sobre o peso da Natalie. Natalie é assistente do primeiro-ministro, que rola ali toda uma história que eu acho muito fofa também e tal. Mas durante o filme, várias pessoas se referem a ela como gordinha, de forma a ser uma piada. E tipo, só porque ela não é aquela magrela padrão de Hollywood. E isso é uma piada não só no ambiente de trabalho dela, mas na família dela também, que mostra ali algumas coisas nesse sentido. E é bem desconfortável você ver isso hoje em dia, sabe? Parece que em 2003 a gente não tinha esse filtro pra não falar sobre o corpo das pessoas, né? Tem algo que eu não sei se chega a ser um close errado, mas é algo que eu penso assim, ai gente, isso não é legal. Não é legal, você é um desgraçado. Não é uma história bonita. Tem aquele personagem que é o Mark, que ele é super apaixonado por ninguém mais, ninguém menos do que a esposa do melhor amigo dele. E ele não guarda isso pra ele mesmo. Ele deixa isso transparecer, ele escreve cartazinhos e fica uma situação forçada, desleal e tipo... Não é assim, ai não sei, eu não gosto dessa parte também, mas não sei se chega a ser uma grande problematização, é só um retrato de uma história péssima. Só que talvez um dos momentos que eu acho que são mais problemáticos desse filme é a história do Colin, que é o cara que sai da Inglaterra e vai para os Estados Unidos porque ele acredita que nos Estados Unidos as mulheres são mais fáceis. E quando ele chega ali, assim que ele desembarca, já começa a aparecer um monte de gostosa dando em cima dele, que acha fofo o sotaque dele. E fica aquela coisa tipo, nossa, como assim? E no filme as mulheres americanas são descritas como extremamente fúteis, vulgares e periguetes e vamos lá para transar com mulheres fáceis. Todo filme que envolve essa coisa de turismo sexual, ainda mais envolvendo mulheres, gente, é muito delicada, perigosa e
horrível de ser retratada, né? Agora, um dos clássicos da comédia mundial é o filme Ace Ventura. Um detetive diferente mesmo, porque é um belo de um lixo, gente. É um filme de 1994, marcou a infância de muita gente. Passava na TV, enfim, todo mundo conhecia, gostava. É um dos personagens mais caricatos do Jim Carrey, assim como um dos mais problemáticos. E se a gente pegar pra assistir hoje em dia, eu sei que a gente tem uma lembrança de infância muito melhor desse filme, mas hoje em dia é um daqueles filmes assustadores, que por mais que você adore piada de close errado lá no Twitter, tem umas coisas que tem um limite, né? Tem um limite principalmente pra gente que é LGBT, porque as piadas homofóbicas e transfóbicas nesse filme são muito pesadas. O pior momento é quando o protagonista beija uma mulher e logo em seguida descobre que ela é uma mulher trans. E assim que ele descobre, ele começa a vomitar e todo mundo que tá em volta ali na delegacia onde se passa a cena fica horrorizado também em descobrir que ela é uma mulher trans. Então é uma cena extremamente transfóbica. Aliás, tem esse meio ali das comédias dos anos 90, né? Que beiram ali 90, começo de 2000, que eu tenho certeza que se a gente for assistir tem muito problema, e principalmente a questão da homofobia é muito pesado, né? Muito pesado até hoje na maioria dos filmes, quando ensinam que pessoas não são masculinas o bastante, pessoas trans são uma grande comédia sempre, essa coisa de descobrir a orientação das pessoas é sempre um transtorno nos filmes, enfim, tem ali uma fase bem péssima de filmes assim. E ainda na linha de comédias que são extremamente erradas, a gente pode voltar um pouco mais no tempo para 1984 e pegar um grande clássico de comédia que é A Vingança dos Nerds. É um clássico da Sessão da Tarde, é um filme que muito provavelmente você já assistiu e que teve outras 3 continuações. É óbvio que todo filme, acho que até hoje em dia isso não mudou, o filme retrata os nerds como pessoas extremamente excluídas da sociedade, só inteligentes em coisas, enfim, práticas de ciência e matemática. Eles são sempre os losers, os perdedores, os párias da sociedade. E nesse filme não é diferente. Um dos pontos que hoje em dia é um grande problema, e a gente entende que isso é um grande problema, é que no filme eles colocam câmeras nos chuveiros da sorority house, que são aquelas casas onde as meninas moram quando elas estão fazendo faculdade e tal. Eles colocam câmeras no chuveiro pra tirar foto delas pelada, o que é algo extremamente horrível e bizarro, mas que no filme é tratado como uma grande piada e sem problema nenhum. Hoje em dia isso é chamado de revenge porn, quando você usa pornografia pra coagir ou espalhar imagens de pessoas sem autorização delas, né? Tem leis contra isso, então é um filme que nitidamente faz uma piada com uma coisa que hoje em dia é crime. E na época, gente, sinceramente, ninguém ligaria pra esse tipo de crime, né? Nos anos 80 tinha esse caos também. Outra cena bizarra é que um dos personagens dá uns pega na menina num quarto escuro, fingindo ser o namorado da menina. Ou melhor, ele meio que abusa dela sem ela tá sabendo quem que ele era. E pra piorar, no final eles ficam juntos, gente, sim. Tem também o famoso clássico nesse filme, que é do personagem gay ser extremamente estereotipado. Além dele ter o estereótipo de nerd, que é o que todos eles têm aqui, ele também tem o estereótipo da bicha afeminada, afetada, olha a faca, piada da Praça é Nossa. Não só ele, como o personagem asiático também é retratado de forma até desumana, como se ele fosse uma caricatura de pessoa. Sem contar que é um filme cheio de coisa gordofóbica, enfim, se você for assistir hoje em dia, você vai ficar, meu Deus, meu senhor, me ajuda, por favor. E antes de eu falar do último filme aqui, que é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, marcou muito a minha adolescência, porque eu achei, enfim, ai, nossa, esse filme, ó, explodiu minha cabeça, sensacional, dramático e romântico ao mesmo tempo, e pesado, e tem LGBTs, enfim. Peço pra você deixar seu like aqui e também deixar nos comentários quais filmes que você hoje em dia assiste e fica assustado. Mas eu também quero dizer que eu acho que a gente precisa entender o problema dos filmes e saber que, ok, se faz diferente hoje em dia, mas é muito difícil a gente olhar pra filmes que fizeram parte da nossa infância, da nossa vida, e virar as costas completamente pra eles, né? Eu acho que a gente tem um apego muito emocional a esses filmes e tá tudo bem. O importante é que hoje em dia a gente não aplauda mais obras recentes
que tragam essas questões, né? E eu quero falar aqui de Beleza Americana, um filme de 1999. É um filme extremamente aclamado pela crítica, ganhou Oscars e que traz o Kevin Spacey, que é um personagem que tá ali passando por uma crise da meia-idade. Ele meio que perdeu o sentido na vida dele, no que ele fazia, e tá tentando se descobrir uma nova pessoa. Só que durante esse processo, ele começa a ter fantasias sexuais com a melhor amiga da filha dele. Isso é algo que sempre me incomodou, gente. De verdade, mesmo quando eu era novinho, eu assisti esse filme, me dava uma sensação estranha. O tiozão querendo pegar a menininha. E, enfim, mesmo eu não sendo mulher, eu me conectava com isso e achava isso muito estranho. Gostava de outras coisas nesse filme, que era ali o menino que filmava tudo que ele via, que filma a sacolinha de plástico voando. Inclusive, eu acho que é por causa dessa sacolinha de plástico que a Katy Perry fez a música dela. Do you ever feel like a plastic bag? Through the window like a blood bag. Porque o menino lá é deprimido e filma sacolas de plástico voando, e é incrível no filme isso. Enfim, tem vários personagens ali que dá pra se conectar com o plot twist do filme mesmo, mas sempre essa questão me pegou demais. E olha o que é mais bizarro, o Kevin Spacey, que interpreta esse cara, 20 anos depois, seria acusado de abuso sexual de um menor de 14 anos. Até então ele tinha uma carreira super bem sucedida, era um dos grandes nomes de Hollywood, mas a carreira dele veio a chegar ao fim por causa desse crime que ele cometeu. E se a gente for falar de tantos atores e atrizes de Hollywood, diretores principalmente, que foram acusados de assédio, de abuso, de cometerem crimes, enfim, rende mais uns 8 vídeos, se duvidar até um canal paralelo só sobre isso. Eu posso trazer esses temas aqui também, embora eu acho que daí já pesa demais, né? Já basta as problematização que a gente trouxe aqui, mas se você ficou curioso e quer mais sobre esse tema, deixe nos comentários também. Lembrando que eu tenho vídeos de terça, quinta e domingo, quarta-feira é dia de live, sexta-feira é dia do podcast Para Tudo em todas as plataformas de áudio. Meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou.